Estudo da Fiocruz confirma, né? Falta de testes por parte de governos leva à subnotificação, ou seja, os números que estão sendo apresentados pelo Ministério da Saúde são números muito abaixo dos reais. Covid-19, faltam testes, sobram mortes subnotificadas. Em especial porque aumentou de forma considerável mortes relacionadas a problemas pneumopatológicos, né? Multinacionais de Manaus garantem seus lucros em meio ao colapso da saúde. Não sou coveiro, tá? Diz Bolsonaro, desdenhando a morte por coronavírus. A ação no hospital da USP denuncia precárias condições de trabalho em meio à pandemia. Intelectuais mandam apoio aos trabalhadores do hospital da USP, né? Supremo Tribunal Federal autoriza investigação de atos pró-golpe, a disputa pelo título de árbitro nacional. Colapso da indústria do petróleo, primeiro setor capitalista a naufragar em 2020, né? Caíram mais de 50% os preços do petróleo nessa semana. A coisa tá feia pro lado do petróleo, viu? Covid-19 descaso dos governos do Amazonas, né? Sistema de saúde está em colapso. São Paulo tem 500 casos e 12 mortes de trabalhadores da saúde, enquanto Dória salva os grandes empresários. Adiada a conferência latino-americana convocada pela Frente de Esquerda Unidade, né? A radicalização do discurso de Bolsonaro e as peças do tabuleiro golpista. Bolsonaro conivente com a morte de milhares de mulheres. Não haverá aborto no Brasil, né? Aborto legal, seguro e gratuito já. Legal, pode até ser, desde que dentro de certas circunstâncias, né? Seguro porque tem que ser garantido pelo Estado, né? Mas gratuito aí já é demais, né? Qual o papel da esquerda diante da crise sanitária e política no Brasil, né? Papel nenhum, papel de retardado, como sempre. Pandemia e capitalismo, uma abordagem histórica e crítica, né? Eu fiz uma abordagem mais histórica das crises que nós passamos desde o século XX, desde a crise de 29 até hoje, e de como essas crises não trouxeram um mundo mais livre, nem um mundo mais igual, nem um mundo onde os valores eram preservados. Pelo contrário, há um momento de corrupção dos valores, um momento de atentado contra as liberdades e um momento da acentuação das desigualdades. Né? É isso que está acontecendo. É isso que vai acontecer no pós-crise ou durante essa crise da pandemia de coronavírus. Né? Adiada a conferência latino-americana convocada pela Frente de Esquerda e Unidade, né? Os partidos da FITU, né? PTS, PO e SMST, da Argentina anunciam que o encontro que seria realizado entre 1º e 4 de maio será remarcado, né, com data a ser definida posteriormente a chegada da pandemia. Internacional Covid, biopolítica e marxismo, começa, né, em meio à pandemia, Witzel abre espaço para privatizar a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Teatro Municipal e o SEDAI. Bolsonaristas agridem violentamente mulher em Porto Alegre durante o ato do último domingo, né? Não tem como dar aula em EAD para quem mal tem o que comer. Professor do Rio Grande do Sul, sobre proposta de leite. Aí não vai dar aula para ninguém, vai ficar todo mundo sem aula. E quem não tem o que comer geralmente nem chega na universidade, né? Isso aqui é uma falácia danada. Dória teria desviado 6 milhões de cruzados quando presidente da Embratur. Já falei sobre isso. Cadê o celular, seu negro? Quilombo Vermelho diz a verdade sobre a ação racista que levou à morte de idosa negra em hospital no Rio Grande do Sul. Em meio às disputas, Bolsonaro quer pastor da igreja de Edir Macedo para substituir o Maia na presidência do Congresso, né? Loucura. Em meio à crise instaurada pela disputa acirrada com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Bolsonaro indica o apoio a Marcos Pereira, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, de Macedo, e deputado da bancada da Bíblia, né? Mato Grosso, taxa de testagem menor que o Congo e capa de chuva, como EPI nos hospitais. Reptos informais por treta no trampo, né? Morrer em casa ou morrer nas ruas. Não aceitamos nenhuma das duas. Uber e aplicativos de entrega, né? Os trabalhadores de transporte pedem socorro. Eu acho que deveria, pelo menos, garantir se alguém adoecesse fazendo esse serviço, porque são serviços que, infelizmente, precisam acontecer, são essenciais para transporte, seja de comida, seja de pessoas, seja de qualquer outra coisa que precisa ser entregue. Uma coisa
complicado. Brasileiros passam fome com a crise, mas Bolsonaro nega a antecipação do auxílio emergencial, né? Nos Estados Unidos, a maior crise da história atinge petroleiros com milhares de demissões. Chile, né? Vivemos na incerteza constante se nossas vidas e empregos estão em perigo. Essas demissões sem nenhum tipo de auxílio trabalhista, sem nenhum tipo de auxílio do Estado. Cara, os liberais, libertários, o ideia é de cá estar caladinho. Não tô falando nada, porque tá vendo que o caos, que é a ausência total do Estado e a economia funcionar por si mesma, vai produzir, né? Eles querem, enquanto a economia está bombando, em momentos de crise, né, eles ficam todos aí na espreita, né, ou escondidos. Nos Estados Unidos, a maior crise da história, comunidade de demissões, vivemos na incerteza constante se nossas vidas e empregos estão em perigo. No Chile, né? Demissões, suspensões, falta de equipamentos e corte salarial. Onde estão os sindicatos aeroviários, né? A coisa está feia também para os aeroviários. Os aviões não estão circulando mais, né? Isso causou também crise no petróleo, né? Covid-19 na Amazônia, número de mortes, rede de saúde em colapso e o capitalismo brasileiro, né? Shopping centers reabrem para garantir o lucro do Dia das Mães em meio à pandemia. Teste, né? Drive-thru de Ibanez não testa nem 3% da população do Distrito Federal. SAMU chamou IML sem nem saber se a pessoa estava morta, relata trabalhadora da saúde. Tribunais de todo o país implementam severos ataques aos terceirizados em meio à pandemia. Cara, isso vai ser mote para uma rebelião aí, talvez até uma revolução, viu? E a esquerda fica achando que vai ganhar com isso. Os discursos polarizados, em especial da direita, é quem pode acender o Bolsonaro, pode ganhar força. Negligência mata técnica de enfermagem por Covid-19 em Minas Gerais e trabalhadores protestam, né? Patentes um obstáculo desnecessário à testagem massiva da população. O Zema, do Novo de Minas, sai em defesa de Bolsonaro, né? Totalitarismo contra o presidente. O presidente está querendo ser um totalitário. Feminismo é que se trabalha no México, né? A América Latina sofrerá a pior recessão econômica de sua história, segundo a CEPAL, né? Quem pagará a conta da crise? Será que as empresas irão ajudar a sairmos desse buraco civilizatório no qual nos enfiamos? Israel, né? Netanyahu e Gantz formam um governo de colisão, um desastre para o povo palestino, né? Enquanto fome ameaça a vida de milhões, bancos recebem trilhões, né? São Paulo já conta com 5 mil profissionais de saúde afastados e 12 mortos. Flávio Dino quer reabrir comércio no Maranhão, segundo a política patronal de Dória, né? Já estão começando a ir para cima do Dino, né? Defender a classe trabalhadora para enfrentar a pandemia, o governo Bolsonaro e o capitalismo. Diante do coronavírus e da crise de saúde pública, nossas vidas valem mais do que o lucro deles, com certeza. Lá tem empresas estratégicas do Estado a resgatar as grandes empresas, né? E o pobre, nada. O governo Trump, 10 milhões de desempregados nos Estados Unidos em apenas 2 semanas. Quando precisa de respiradores, os trabalhadores da General Electric querem fazê-los, né? Pré, crônica de um fracasso anunciado frente ao Covid, a primeira greve geral sobre a pandemia, né, da Itália. Trump assinou o pacote trilionário para salvar grandes empresas. A China de Xi Jinping emergindo das cinzas do coronavírus, não. A União Europeia retirada nacional frente à crise sanitária e econômica. Precisa construir 1,3 milhão de leitos de UTI com o que a dívida pública drena da saúde. Paulo Guedes ameaça trabalhadores, dinheiro para coronavírus só se tiver ataques, né? Bolsonaro joga contra a crise para mais pobres e a inflação afeta mais famílias de baixa renda. Metade dos brasileiros vive com menos de R$500, os frutos do golpe das reformas e dos ajustes, né? E por que não pagar a dívida pública em 8 pontos? Quero nem saber. Uber, aplicativo de entrega nos trabalhadores de transporte, pedem socorro. 50% dos pacientes em estado grave em São Paulo é consequência de péssimas condições de vida e de trabalho. Para onde pedalar pós-Covid-19? Demissões em massa e MP da fome de Bolsonaro já agridem ainda mais a vida dos trabalhadores. Mais de 100 casos de afastamentos por contaminação suspeita de Covid-19 no metrô de São Paulo. Descasos com trabalhadores do grupo de risco gera protesto no Hospital Universitário da USP. São Paulo já conta com 5 mil profissionais de saúde afastados. 12 mortes, demissões, pensões, falta de equipamentos. Onde estão 5? Já falei, multinacionais. Agora está na eternidade, na Avenida Saudade, né?
Por trás da administração policial e militar da Covid-19, o medo de uma grande explosão social. Um grande risco aí, né? Com a precarização e a pandemia nas relações de classe, né? As coisas podem. Com estoque baixo, o governo mantém proibição de doação de sangue por gays na pandemia. Alguém pode pensar na população travesti e trans durante o coronavírus, né? A pandemia aumentou a violência contra a mulher, a violência doméstica, né? Tarefas domésticas de cuidado, né? Sobre a exploração e opressão das mulheres em meio à crise da saúde, as mulheres invisíveis dentro do sistema de saúde, crise da saúde, né? Mais riscos para as mulheres. De fato, as mulheres estão se lascando, infelizmente. Meio à pandemia, lutando por aborto legal, seguro e gratuito. Cara, triste, viu? Triste fim. É isso aí, hasta la vista, babies, até a próxima.